Começa sempre com sussurros, rumores que crescem nas sombras, histórias contadas à meia luz em conversas noturnas, onde cada palavra pesa mais do que o silêncio que vem depois. Na pequena cidade de Ravensbrück, escondida entre florestas de pinheiros e estradas de terra sinuosas, as pessoas sussurravam sobre uma casa. Não era qualquer casa, mas uma que, segundo diziam, podia ser sentida antes mesmo de ser vista. Contavam que o ar ficava mais frio quando se aproximava, que animais se recusavam a cruzar o terreno tomado pelo mato, e que até os adolescentes mais corajosos nunca ousavam permanecer lá depois da meia-noite. Chamavam-na de Casa Holloway. À primeira vista, nada além de uma mansão vitoriana em ruínas, com janelas quebradas e o telhado apodrecido. Mas sua história estava encharcada de sangue, e a cidade jamais esqueceu. Nos anos 1950, ela pertencia a um médico respeitado, o Dr. Charles Holloway. Não era apenas o médico da cidade, era alguém em quem confiavam suas vidas. Quando vizinhos adoeciam, iam até ele. Quando crianças se machucavam, eram levadas ao seu consultório. Mas por trás das portas fechadas, Holloway cultivava uma obsessão sombria. Boatos diziam que acreditava poder manipular o corpo humano além de seus limites, que a morte não era final se certas condições fossem alcançadas. Ninguém o questionava. Até as pessoas começarem a desaparecer. Primeiro foi um trabalhador de fazenda, um andarilho que ninguém deu falta. Depois, uma jovem voltando da igreja. Logo, crianças. Cartazes de desaparecidos cobriram a cidade, mas não havia respostas. Famílias desconfiavam, mas ninguém tinha coragem de acusar o bom doutor. Isso até uma noite de outono em 1958, quando fumaça subiu da propriedade dos Holloway. Bombeiros arrombaram as portas e atravessaram corredores cheios de fumaça, só para encontrar algo pior que o fogo. O porão da casa revelou a verdade. Dezenas de corpos em diferentes estados de mutilação, frascos com órgãos preservados, cadernos cheios de anotações bizarras, diagramas de procedimentos que mais pareciam tortura do que ciência. E, entre os restos carbonizados, havia algo que ninguém conseguiu apagar da memória: uma mesa de madeira enorme, presa ao chão com correntes nos cantos, e debaixo dela, arranhões profundos, desesperados. Holloway nunca foi encontrado. Alguns diziam que tinha morrido no incêndio, reduzido a cinzas junto de suas vítimas. Outros sussurravam que escapara para a floresta, planejando aquilo havia anos. O certo é que a casa, queimada pela metade, mas ainda de pé, virou uma cicatriz permanente na cidade. Com o tempo, a história ganhou vida própria. Adolescentes se desafiavam a entrar. Juravam ouvir correntes arrastando no porão, ou gritos abafados ecoando nos corredores. Um garoto jurou ter visto uma figura parada na janela do segundo andar, mesmo com o vão fechado por tábuas há décadas. Nos anos 1980, a polícia começou a registrar relatos de invasores que desapareciam após entrar na casa. Nem todos os casos se conectavam, mas o padrão era forte o suficiente para reforçar a lenda. O mais famoso foi o de Liz Artwell, de 17 anos, que entrou com amigos na noite de Halloween. Dizem que ela se atreveu a descer sozinha ao porão. Minutos depois, seus amigos ouviram um grito, alto, agudo, interrompido de repente. Quando correram até lá, ela havia sumido. As correntes na mesa ainda balançavam, como se algo as tivesse acabado de tocar. A polícia procurou por semanas, mas Lisa nunca foi vista novamente. Anos se passaram, mas a maldição permaneceu. Investigadores paranormais levaram câmeras, mas os equipamentos falhavam, baterias descarregavam em minutos. Céticos diziam que as histórias eram exagero, mas os que entravam saíam com um peso no peito, um medo que grudava na pele. Alguns acabaram tirando a própria vida semanas depois, deixando bilhetes rabiscados com a mesma frase: "Ele não terminou". Pior ainda eram os relatos de aparições. Pessoas juravam ter visto alguém idêntico ao Dr. Holloway. As descrições coincidiam sempre: um homem alto, com sobretudo chamuscado, e olhos ocos que não piscavam. Motoristas afirmavam vê-lo à beira da estrada, parado, observando. A cidade cercou a propriedade com arame e placas de proibido entrar. Mas os avisos só aumentaram a curiosidade. Caçadores de fantasmas, exploradores urbanos, aventureiros, todos atraídos pela mesma fascinação mórbida. E, de tempos em tempos, um deles nunca voltava. Um caso de 10 anos atrás ainda arrepia quem fala sobre ele. 2 universitários de fora do estado decidiram filmar sua visita à casa. O último vídeo mostrava-os rindo nervosos, lanternas iluminando o pó. Um deles apontou a câmera para a escada do porão, brincando que tinha visto uma sombra. O vídeo terminou em estática. O carro deles foi encontrado abandonado na estrada, portas abertas, chave na ignição. Os 2 nunca foram localizados.
Mas há detalhes que nunca foram revelados ao público. Policiais que entraram no porão após esse caso disseram ter achado a câmera. Estava destruída, lente quebrada, mas o cartão de memória intacto. As imagens estavam corrompidas, exceto por um único quadro. Tremido, distorcido, mas claro bastante, mostrava o feixe da lanterna sobre a mesa do porão. E uma figura parada atrás dela. Quem viu a foto jurou reconhecer Charles Holloway, mesmo décadas depois de seu desaparecimento. E o mais aterrador, ele não parecia ter envelhecido um dia sequer. Até as tentativas de demolir a casa falharam. 3 vezes autoridades contrataram equipes para derrubá-la. Numa, as máquinas quebraram inexplicavelmente. Noutra, operários vomitaram, ouviram vozes e recusaram-se a continuar. Na última, a corrente de uma bola de demolição se rompeu, matando o operador na hora. Desde então, ninguém mais tentou. Moradores próximos também relatam acontecimentos. Uma família que alugou uma fazenda a menos de 2 quilômetros contou ter encontrado gado mutilado, portas destrancadas sozinhas à noite, e o filho mais novo acordando aos gritos, dizendo que o homem de casaco ficava no pé da cama. Eles se mudaram em poucos meses, deixando tudo para trás. Iquers na floresta também encontraram indícios estranhos, acampamentos improvisados com ferramentas cirúrgicas enferrujadas, frascos de vidro e desenhos semelhantes aos encontrados no porão em 1958. O que sugere algo perturbador. Alguém continuou o trabalho de Holloway. Pesquisadores locais desenterraram documentos antigos que revelam outro detalhe sombrio. O bisavô de Holloway foi acusado de roubo de corpos no fim do século XIX. Nunca foi condenado, mas cemitérios da região relataram sumiço de cadáveres. Para alguns, não é apenas um homem assombrando Ravensbrück, é um legado. Mesmo hoje, a casa Holloway atrai curiosos. Todo ano, algum youtuber ou equipe de investigação anuncia que vai passar a noite lá dentro. Muitos desses canais somem depois, com vídeos finais cheios de chiado ou respiração ofegante antes de cortar a abrupto. Ninguém sabe se é encenação ou algo muito mais real. E então vêm os desaparecimentos não oficiais, aqueles que não chegam aos jornais, mas que todos na cidade murmuram. Caminhantes, viajantes, até entregadores, todos sumindo com o último sinal de GPS próximo à propriedade Holloway. É como se a casa tivesse fome, puxando para dentro qualquer um que se aproxime demais. Hoje, Ravensbrück evita o assunto. Motoristas preferem dar voltas enormes a passar perto. Pais proíbem os filhos de dizer o nome Holloway. Mas a mansão ainda está lá, desafiando o tempo. Alguns juram ouvir um zumbido baixo do lado de fora dos portões à noite, como alguém murmurando sozinho. Outros dizem que o chão ao redor nunca esfria, mesmo no inverno, como se o fogo de 1958 ainda queimasse embaixo dela. A casa Holloway é um daqueles lugares onde fato e lenda se confundem. A fronteira entre crime e sobrenatural desaparece na fumaça de sua história. Charles Holloway era apenas um médico enlouquecido pela própria obsessão? Ou descobriu algo no porão, algo que lhe permitiu sobreviver e que ainda habita aquelas paredes? Talvez seja por isso que tanta gente continua voltando. A curiosidade sempre foi perigosa. A ideia de ser aquele que finalmente desvenda o mistério atrai. Mas a história já mostrou o que acontece quando se cruza aquele limiar. Portas se fecham. A escuridão se aprofunda. E, às vezes, as correntes ainda se movem. Agora a pergunta é sua: se tivesse a chance de entrar na casa Holloway, sabendo de todo o passado sangrento, você arriscaria? E mais importante, acredita que conseguiria sair de lá?